As pessoas que palestram com essa mesa são Pedro Mosqueta, que até há pouco estava nas picapes, vai falar sobre o seguinte: Clout é uma nova ferramenta que analisa e calcula a influência de cada usuário nas redes sociais e uma pontuação de 0 a 100. Apesar de polêmico, o serviço pode ser uma excelente oportunidade para as marcas identificarem usuários influentes e populares em determinadas áreas de interesse e recompensá-los com brindes e ofertas, incentivando o marketing boca a boca a partir desses indivíduos e criando repercussão ao redor da marca. O segundo colega que vai compor a mesa, Mosqueta, por favor. O segundo colega que vai compor a mesa, vocês já conhecem, Ricardo Marzotto. Ele vai falar sobre o seguinte: Instagram para as empresas. Diz assim: todo mundo sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Os usuários de redes sociais, mais ainda. Numa sociedade que busca cada vez mais informação em menos tempo e com menos esforço, as marcas precisam aprender a aproveitar as oportunidades. Instagram é uma delas. Ricardo, por favor. A terceira palestra vai ser proferida pelo próprio Mosqueta, que já está na mesa, e ele vai tratar sobre Foursquare como uma estratégia de comunicação. Foursquare é uma rede social baseada na geolocalização, que já conta com mais de 20 milhões de usuários em sua base. Muito além de fazer check-in pelos lugares por onde passa e descobrir destinos novos, o Foursquare oferece diversas ferramentas a donos de negócio que possibilitam atrair clientes e aumentar o engajamento com a marca através do seu espaço físico. Apesar disso, poucas pessoas sabem utilizar todo o potencial que a rede oferece. Bueno, 3 palestras dessa mesa, então, engajamento para empresas nas redes sociais. Boas palestras para vocês. Não sei se alguém aqui já conhece o Clout, já ouviu falar ou alguém que usa. Uma pessoa? Vocês conhecem. Bom, o Clout, eu vou explicar um pouquinho agora, bem breve, o que é. Ele é uma ferramenta na internet onde tu conecta as tuas redes sociais, ele faz uma análise do teu conteúdo e ele dá uma pontuação de 0 a 100, dizendo quão influente tu é nas redes sociais. E ele surgiu num momento em que as redes sociais, elas refletem uma maior exposição das pessoas, uma maior facilidade das pessoas de compartilhar informações, seja de qual for o tipo. E não só a facilidade de compartilhar essas informações, hoje também é mais fácil de encontrar elas, de localizar elas. Uma vez que tu publica alguma coisa na internet, hoje ela é eterna, é muito difícil de apagar ela. Então, as marcas possuem um grande interesse nesses dados das pessoas, e depois eu vou mostrar melhor porquê. Então, pode-se dizer que hoje ocorre uma democratização da influência, porque não precisa ser mais alguém importante para exercer a tua opinião, para impor tua opinião sobre as outras pessoas. Então, basta ter acesso à internet, acesso ao computador, tu pode expressar a tua opinião. E, apesar disso, existem algumas pessoas que têm uma habilidade, digamos assim, mais desenvolvida em se comunicar. E tem um livro até que se chama O Ponto da Virada, não sei se alguém aqui conhece, que essas pessoas mais comunicadoras, digamos, são chamadas de conectoras, ou hubs, que são essas pessoas que são responsáveis por conectar pessoas, e elas são mais influentes que pessoas normais, vamos dizer. Então, o marketing de influência, que é o conceito sobre o qual o Clout gira, ele trata sobre não focar o marketing, não direcionar o marketing para uma massa,
mas sim para pessoas específicas e pessoas que são influentes, para que essas pessoas possam influenciar outras e assim construir uma cadeia. Então, o marketing não é direcionado a todas as pessoas, mas sim para pessoas específicas. E isso faz sentido, porque uma propaganda, por exemplo, de um produto, vamos pegar por exemplo, é muito mais influente, tu sofre mais influência ouvindo a opinião do teu amigo ou de alguém que tu conhece e confia do que da marca em si, de uma propaganda. Então, o cloud vai se aproveitar desse conceito. Existe um livro também, que eu acho que é um dos únicos sobre o tema que existem até agora, que se chama Return on Influence, acho que não tem tradução ainda, em que o autor ele vai ditar 7 regras da influência, que são as regras em que a influência pode ser percebida na internet. A primeira delas é a autoridade. Então, uma pessoa, quando ela transmite a ideia de autoridade, ela, seja por ela ter uma reputação fora da internet ou por ela aparentar ser autoritária não no sentido de impor alguma coisa, mas de ter respeito sobre o que ela fala, ela exerce influência. Então, sei lá, às vezes até mesmo selos, por exemplo, aquele selo de conta verificada no Twitter, esse pode ser um símbolo de autoridade, porque isso demonstra que a pessoa é verdadeira, é autêntica. O segundo é a consistência. Consistência em termos de opinião, ou seja, tu não mudar tua opinião de uma hora para outra e fazer com que as pessoas percebam a evolução da tua opinião, ou seja, não manter sempre a mesma opinião, também não mudar de uma hora para outra, mas fazer com que as pessoas consigam perceber a tua linha de raciocínio e a tua opinião sobre seja lá qual for o assunto. Terceira é a simpatia, que assim como na vida real, é o charme da pessoa. Então, transmitir uma imagem amigável, simpatia, às vezes até mesmo características físicas, por mais que na internet isso a gente não tenha tanto como na vida real, na internet isso também influencia muito sobre a imagem que tu vai passar. Então, é fazer com que as pessoas se sintam familiarizadas com o que tu diz. A quarta é a escassez. É até engraçado falar sobre escassez na internet, porque na internet qualquer informação é muito facilmente encontrada ou acessada. Mas, ao contrário da informação, o tempo e a atenção das pessoas é cada vez mais escasso. Então, assim como pedras preciosas não são mais influentes do que um recurso que tu pode encontrar sem dificuldade nenhuma, isso acontece na internet também, ou seja, não ser todo o tempo disponível, mas ser escasso também pode ser um indício de passar influência para outras pessoas. A quinta, que eu acho mais interessante, é o conceito da prova social, que é quando a gente assume que o comportamento de outras pessoas é o correto para nós mesmos, ou seja, quando a gente passa fora de um restaurante e a gente vê vários carros estacionados, a gente vai assumir que esse restaurante é bom, é correto para a gente ir também. Isso acontece nas redes sociais também, inconscientemente, mas interessa. Quando a gente vê uma pessoa com muitos amigos no Facebook, no Twitter, ou muitos seguidores, ou conteúdo com muito retweet, alguma coisa assim, a gente vai perceber que esse conteúdo é de confiança, é alguma coisa popular, mesmo que isso não queira dizer nada, mas é psicológico, é inconsciente. Sexta regra é a reciprocidade. É tu fazer com que as outras pessoas sintam, não na obrigação, mas sintam vontade de retribuir a informação que tu está dando. Então, tu oferecer conteúdo e fazer com que as pessoas se sintam gratas por isso também é uma forma de influenciar. E a sétima e última regra é o conteúdo em si, ou seja, a mais importante de todas.
O conteúdo, para ser influente, ele precisa ser interessante, ele precisa despertar o interesse das pessoas, relevante, no tempo certo, ou seja, não adianta tu publicar uma notícia que já é passada, ou que não é no tempo certo, que não vai ter impacto, e entreter também. Outro princípio interessante que eu estou usando na minha pesquisa sobre isso também, que é da biologia evolutiva, mas já vou explicar porque isso tem a ver, que é o princípio do handicap. Handicap, ele é um termo do esporte, ele é usado no golfe e nas corridas de cavalo, em que eles colocam pesos nos cavalos que são mais rápidos. Então, uma pessoa que não conhece nada sobre corrida de cavalo, chega e vê uma corrida que está acontecendo, ela pode assumir que o cavalo com mais pesos é o mais rápido, pode apostar nesse cavalo. Então, o que isso significa na internet? Existem, na biologia evolutiva, existem sinais. A biologia enxerga cada indivíduo como um indivíduo que emite sinais. Então, existem os sinais avaliativos, que são verdadeiros e que representam um atributo do ser, ou seja, vamos pegar de exemplo um alce que tem chifres grandes. O chifre grande é um sinal avaliativo, porque ele significa que o alce tem que ter um corpo preparado, que tem que ser forte para carregar o chifre grande. Então, isso é um sinal verdadeiro, é um sinal avaliativo. Sinais convencionais, ao contrário dos avaliativos, eles não requerem que o indivíduo carregue esse atributo. Então, um cara que veste uma camiseta de campeão de levantamento de peso, isso não necessariamente vai dizer que ele é forte. Então, ele não precisa ter esse atributo. Então, essa é a diferença dos dois. O que isso tem a ver com a internet? Um índice como o do cloud, ele pode ser um sinal convencional. Por quê? Porque a pessoa pode ter um índice alto, mas não necessariamente pode ser influente na vida real. Então, o que é o cloud? Ele é, como já disse antes, ele é uma ferramenta que mede a influência de acordo com o que tu faz nas redes sociais. E ele mede essa pontuação que vai de 0 a 100. A média global de todos os usuários que estão no cloud hoje é de 40. Hoje ele analisa mais de 400 variáveis. Aqui tem alguns exemplos no Facebook, Twitter. Menções, likes, números de amigos, tudo que a pessoa faz nas redes sociais, ele vai analisar. Isso é processado por um algoritmo que vai fazer o cálculo e vai te dar essa pontuação. Além disso, ele também analisa sobre o que tu escreve e ele faz uma análise semântica disso e vai dizer em que assuntos tu é influente. Então, isso pode ser correto ou não, como a inteligência artificial nem sempre vai ser 100% correto. Então aqui tem um exemplo da dashboard, que é onde tu controla. Inclusive essa é a dashboard nova que saiu faz poucos dias, em que eles estão tentando alterar um pouco o direcionamento, porque agora eles estão começando a fazer perguntas para as pessoas. Então, se eu sou influente em música, eles começam a fazer perguntas para as pessoas sobre música, para as pessoas influentes responderem. Isso também está sendo integrado com o Bing, ferramenta de busca da Microsoft. Quando a pessoa procura por alguma pergunta no Bing, o Bing pode mostrar uma dessas respostas dos usuários. Então, a marca ela pode se utilizar dessa ferramenta identificando esses usuários influentes em determinado assunto e direcionando a campanha de marketing para esses usuários, para que esses usuários, então, façam a propaganda boca a boca para outras pessoas. Então, aqui são alguns exemplos esses são presentes que eu ganhei na minha conta. Então, como o Cloud dizia que eu era influente em tecnologia, Norton me deu 1 ano de graça para testar o antivírus para Android deles. Mas isso, claro, o Cloud vem acompanhado de várias polêmicas.
Uma delas foi quando, antes de eles reformularem o algoritmo deles, Justin Bieber era o único usuário que tinha uma pontuação perfeita, ele tinha pontuação de 100, ou seja, a máxima, enquanto Obama tinha uma pontuação de 96, ou seja, isso não faz sentido. Então, depois de uma reformulação nesse algoritmo, acho que foi em outubro de 2011, se eu não me engano, eles passaram a fazer uma análise mais precisa desses dados, e daí sim Obama passou a ser mais influente que Justin Bieber. E outras polêmicas também que envolveram consequências na vida real, vamos dizer assim. Tem um caso famoso de uma pessoa, de um publicitário famoso que foi fazer uma entrevista de emprego. Ele nem sabia que era o Cloud, só tinha ouvido falar por cima, e ele não utilizava. E perguntaram para ele na entrevista qual era a pontuação dele. E era baixa, vamos dizer assim, uns 40. E ele foi desqualificado por isso, mesmo que ele tivesse 15 anos de experiência em empresas famosas, tipo Pepsi e empresas assim. E depois que ele foi desqualificado, ele foi buscar o que era o Cloud, conectou as contas, em questão de meses ele subiu o índice dele para 72, que é muito alto. Aqui tem algumas marcas que já usaram o Cloud como ferramenta de marketing. Tem de tudo que é tipo de uso aqui. BlackBerry, por exemplo, deu tablets de graça para usuários influentes em tecnologia, quando eles lançaram aquele tablet deles. Audi convidou pessoas influentes em carros para testar o novo modelo deles. Então, é isso. Mesmo que o Cloud pode ser uma boa ferramenta para marqueteiros, para conseguir ter um atalho, vamos dizer assim, para saber se uma pessoa é influente ou não, mas fica a discussão como isso pode ser útil na vida real da pessoa, ou se isso reflete mesmo quem a pessoa é na vida real. Porque por mais que ele analise, por mais preciso que seja, muitas vezes a pessoa não é na internet, que está lá na vida real. Então, e o Windows Cloud pode trazer consequências na vida real para a pessoa, sejam elas boas ou ruins.